E a gente está aqui hoje com o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é uma lenda. Ele não é uma lenda Brasil, é uma lenda mundo, a nível mundial. Então, até antes de começar, quero pedir uma salva de palmas para esse atleta. Obrigado, gente. O único atleta sul-americano que tem a medalha Pierre de Coubertin. Essa medalha ela é dada a atletas que fazem grandes feitos, e o Vanderlei tem essa história aí muito legal. Então, a gente vai contar um pouco aqui dessa história do Vanderlei, a gente vai falar um pouco da prova, e eu quero agradecer a Olímpicos pelo convite. Eu tenho uma parceria com a Olímpicos já há 5 anos, estou bem contente de estar ao lado da marca. Eu sou treinador, sou atleta, e estou bem contente da gente estar junto. O Vanderlei, eu acho que, né, é óbvio que ele não precisa se apresentar, mas, Vanderlei, a gente está aqui numa das grandes provas que tem no nosso calendário nacional, e é importante, né, que o esporte esteja crescendo como está crescendo. Então, fala um pouco sobre você, né, e sobre esse momento no esporte agora no Brasil. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos vocês aí. Que prazer poder estar aqui, né? Eu, na verdade, talvez tenha distanciado um pouco, né, do meio das corridas, e eu tenho tido muita cobrança, né? E quero aqui enaltecer a presença do Ricardo D'Angelo, meu treinador, ex-treinador, meu grande amigo, que está aí presente, me acompanhando. E também a Olímpicos, né? Hoje quero agradecer muito essa parceria, né? Também estou no time da Olímpicos agora, como estive anteriormente, né? E um dos grandes feitos da minha carreira foi quando eu conquistei a Maratona de São Paulo, não só a vitória, batendo o recorde, né, que permanece até hoje, vestindo a marca Olímpicos. E agora voltando de novo para dentro da marca, a marca que tem uma visão diferente de produtos direcionado ao corredor brasileiro. Então, o que eu estou usando no pé aqui é o que nós temos de melhor no mundo da corrida. Então, é a marca que me deu o reconhecimento, né, de poder estar aqui hoje, da minha história, da minha vida vivendo do esporte, e me orgulha muito, porque essa marca é uma marca feita por brasileiro para os corredores brasileiros. Então, muito obrigado, Olímpicos, por esse grande reconhecimento. Aquilo que você falou, muitas vezes a gente esquece daqueles que fizeram parte da nossa história. E eu não estou falando relacionamento diretamente ligado ao esporte, mas no geral. O brasileiro tem memória curta. Muitas vezes a gente se enaltece de muitas coisas que está lá fora e deixamos de valorizar aquilo que nós temos de melhor aqui dentro do nosso país, que é o nosso povo, a nossa gente. E chegando aqui, encontrei muitos meus amigos do passado, do presente. Que alegria, né? E que satisfação de poder compartilhar esse momento com todos. Amanhã eu vou correr a meia maratona, quero compartilhar com todos aqueles que vão participar da prova. É uma maneira diferente de correr agora. Todo mundo pergunta: e aí, Vanderlei, está correndo? Eu saí da corrida, mas a corrida não saiu do Vanderlei. Continuo correndo para a vida. A corrida sempre fez parte da minha vida, do meu crescimento, não só como atleta, mas também como pessoa. A resiliência que o esporte me deu. O mundo do esporte é muito mais além do que as pessoas que estão fora imaginam. E eu me orgulho de fazer parte desse mundo. Muito bom, Vanderlei. E aí, a gente... Bem legal. E a gente... eu estou no time Olímpicos há 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Participei e tive a honra, como corredor, né, que nós somos, de poder entrar dentro da fábrica da Olímpicos, de poder opinar sobre os calçados, de poder ter uma pequena ajuda na evolução dos calçados, quase como eu como um representante dos corredores.
e nessa ajuda da evolução dos calçados. E agora você, né, é o novo integrante do time Olímpicos. Então, é maravilhoso poder ter um cara também como você, a gente que participou agora, né, do último projeto, da produção de um tênis de corrida que vai sair, ainda vai chegar. A gente está com essa expectativa que vai ser melhor ainda, né? Então, fala um pouco para a gente, Vanderlei. Eu sei que você, como um atleta, eu também compartilho com isso. A gente está acostumado a treinar, a pensar na gente, a estar, né, ali pensando em performance. Agora a gente, um pouco do outro lado, dentro de uma marca, ao lado de uma marca igual ao Olímpicos, e uma marca nacional, né? Você que representou o Brasil, que colocou a camiseta do Brasil para representar nas provas pelo mundo, nas Olimpíadas, enfim. Fala um pouco desse sentimento agora, a gente estando junto no time Olímpicos. Olha, foi assim, muito grato, né? Eu que já tive parceria com outras grandes marcas, eu nunca tive a oportunidade, né? Nunca tinha sido convidado e no mais, né? A marca preocupada em trazer quem realmente vivencia o esporte para trazer a sua opinião, né? Diretamente ao corredor. Então, tudo aquilo que foi buscado para desenvolver o produto foi através da experiência de quem realmente coloca o tênis no pé. Então é algo diferente, é algo que é feito propositalmente, direcionado para as melhores condições para o pé do corredor. Então, enalteço muito disso, e poder também poder compartilhar na construção, né, de produtos que vai fazer a grande diferença no pé do corredor. O que o corredor quer? Ele quer conforto, ele quer uma resposta do tênis, né? Porque jamais alguém colocaria um tênis no pé para sentir algo durante uma corrida. Então, o atleta tem que simplesmente correr e fazer com que aquilo que ele está vestindo seja perfeito e case com harmonia. E tudo isso você vai na representatividade do resultado lá na frente, né? Então, eu fiquei muito grato e surpreso, né? E eu falei, mas eu opinar a respeito do tênis, né, para desenvolver um novo produto, mesmo que pouco, né, Ademir? Você sabe, um pequeno detalhe num tênis é que faz a grande diferença. E tanto, não só nós, mas a equipe que desenvolveu esse produto, realmente estava com o olhar voltado para o atleta brasileiro, para o pé do atleta brasileiro. Então, é um momento de muita satisfação, por minha parte, né, fazer parte desse projeto, e é um projeto que é longo prazo, né? Então, a marca realmente veio mostrar do seu momento e vendo o respeito que ela tem diante de todos os corredores brasileiros. Então, é uma grata satisfação poder fazer parte dessa equipe na construção não só de novos produtos, né, mas da construção para que o atletismo, a corrida brasileira cresça cada vez mais com sustentabilidade, que nós possamos ter um tênis de qualidade, mas que também seja acessível às condições de cada brasileiro. E é isso que a marca, o olhar da marca, é a preocupação de levar um melhor produto, mas aquele melhor produto com a condição que todo atleta pode colocar no pé. Exatamente. É assim, né? A gente está na marca, eu estou na marca já há um tempo, e agora você entrando, e a gente já ter trabalhado junto. Realmente, pessoal, nós como atletas, quando a gente entra numa fábrica igual a Olímpicos e vê a vontade que aquelas pessoas têm de fazer um produto de qualidade, de realmente falar, a gente, como brasileiros, a gente pode ter um produto que atenda o máximo de corredores possível, que traga tecnologia e o respeito que eles têm com a gente de ouvir o que a gente tem para falar, né? Então, isso é muito legal e agora o Vanderlei, com certeza, vai ser essa ajuda a mais a esse olhar de um atleta
que é medalhista olímpico, que tem toda uma história. E aí a gente falando um pouco disso, Vanderlei, amanhã a gente tem a prova, né? Está todo mundo aqui, todo mundo vai correr a prova amanhã. É uma prova extremamente técnica, porque é uma prova que tem subidas, tem descidas. No começo é uma típica corrida de rua, né? Passando pelo centro, entrando e saindo de ruas. A gente tem um miolo da prova, né? Falando da meia maratona, a gente tem um miolo da prova difícil, com subidas curtas, subidas longas, descidas, e tem uma parte final um pouco mais fácil. Então é uma prova que vai exigir muito, né? É uma prova muito técnica, e eu e o Vanderlei, a gente vai dividir a pista com vocês, estaremos correndo amanhã. E, Vanderlei, você que sempre entrou nas provas ali para ganhar, para performar, como está sendo essa nova fase? Bom, com certeza amanhã também eu vou entrar para ganhar. Mais experiência, né? Bom, amanhã para mim vai ser um grande desafio. Os últimos 2 anos aí eu tive um pouco afastado dos treinamentos, até a sequência que eu passei, a questão do Covid. E aí, esse ano eu já estava meio que programando ser um pouco mais ativo na corrida, nos treinos. Aí acabei pegando dengue há pouco tempo agora, mas isso aí só foi desafio para mim, né? Então, eu acabei me lesionando aí já faz uns quase 3 meses, estou recuperando a minha panturrilha agora, mas quando me colocaram o desafio de voltar a correr, eu nunca fugi do desafio, Ademir. E aí, conversando com o Ricardo, meu treinador, e aí, Vanderlei, vai topar o desafio? Eu falei, caramba, uma fase diferente, estou sossegadinho, estou tranquilo, mas eu falei, eu topo o desafio, eu quero isso para mim, porque isso foi a minha vida e me faz me sentir feliz, me faz sentir muito mais disposto, muito mais alegre. E esse meio da corrida nada substitui. Quem corre e participa dele sabe que não há outra modalidade que traz mais benefício ao ser humano do que a corrida. Talvez as pessoas se limitam, acham que é incapaz, até que elas vão e começam a fazer. Na verdade, todos podem, né, e todos conseguem. A gente não sabe o poder de superação que existe dentro de cada um de nós. A gente, quando nasce, né, primeiramente a gente quer andar. E toda a fase da criança e do adolescente, Ademir, a gente já começa fazendo atletismo. Quando criança a gente pula, salta, arremessa, né, e a gente esquece disso depois que se torna adulto, né? Mas correr, para mim, me traz muita felicidade. Amanhã vai ser um grande desafio. Eu, na verdade, estou voltando a me adequar de novo aos treinos, e futuramente aí tem alguns projetos aí dentro da corrida, que para mim vai ser um grande desafio também, mas para mim o primeiro desafio vai ser amanhã. E a corrida para mim amanhã, e eu quero que seja para todos, de uma maneira muito prazerosa, né? Cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo dentro da corrida, né? E o porquê que está ali. E com certeza amanhã eu tenho o porquê de estar com vocês amanhã. Quero fazer uma corrida prazerosa, quero compartilhar com vocês. Claro que o meu ritmo nada se compara anteriormente àquilo que eu já fui. Eu já fiz a minha história, mas essa história ela tem que ser alimentada todos os dias, né? E amanhã, sem dúvida, vai ser mais um capítulo da minha história, e poder participar da meia maratona amanhã, poder compartilhar os mesmos anseios de cada um de vocês, atletas. Isso é legal do esporte individual, né? Que cada um tem o seu objetivo, é você com você, cada um tem uma história. Tenho certeza que se a gente fosse falar com a galera, a gente ia ouvir histórias incríveis, né? Então cada um tem a sua história, cada um tem os seus objetivos. E aí, falando de história, Vanderlei, não tem como não fugir das histórias que te deixaram, que tornou o Vanderlei o atleta e a figura que é hoje, que é a sua história como maratonista.
né? Então, a gente já conversou outras vezes, você me disse que a sua prova sempre foi a maratona, né? Foi a prova que você mais performou, e eu sei que tem muita história aí, né, Vanderlei? Você ganhou várias provas, você ainda é recordista da Maratona de São Paulo, né? Quantos anos depois, até hoje, a história está aí, né? Mas, Vanderlei, conta para nós um pouco, lógico, resumidamente, dessa história como maratonista. Como foi completar a sua primeira maratona e dar sequência a essa história como maratonista? Bom, eu fiz parte de um processo, né? De um processo. No início, claro, eu não tive muita orientação no começo da carreira, né? Mas depois, claro, as oportunidades que eu fui alcançando me levou a conhecer outros treinadores, né? E a parceria mais duradoura foi com o Ricardo, né? Meu treinador. E, claro, eu não nasci maratonista, né? Me tornei maratonista ao longo do tempo, porque, na verdade, o atletismo é um processo de longo prazo. A minha primeira maratona eu fui praticamente fazer depois de 10 anos de atletismo. Então, eu comecei fazendo provas de 1.500, 3.000, 5.000, 10 km, 15, meia maratona, para depois se tornar um maratonista, né? Isso dentro de um planejamento. E por mais que falou, né, foi a prova da minha vida, foi a prova que, claro, que eu tive grandes performances, mas também nas outras provas, nas outras distâncias, eu também consegui resultados expressivos, né? Eu fui campeão e recordista dos 10 km de Santos, fui também campeão e recordista, bicampeão da Volta da Pampulha, recordista da Volta da Pampulha, São Silvestre, acho que 7 pódios, umas coisas assim que vai alimentando o currículo da gente, né? Entre outras provas, não só aqui no Brasil, fora. E assim, claro que o sonho que o Vanderlei tinha desde criança era um dia estar nos Jogos Olímpicos. E claro, juntamente com o Ricardo, meu treinador, e diante de tempo de treinamento, a gente já tinha um olhar para a minha primeira Olimpíada, né, que seria Atlanta, nos Estados Unidos, em 96. E a gente já tinha um planejamento para fazer a minha primeira maratona no ano anterior, que era 95. Só que aí aconteceu um fato, um incidente, né, bom, graças a Deus, que foi em 94, quando eu estava na França fazendo uma temporada, e aí no final de semana eu não tinha competição, mas tinha um treino para fazer, um longo para fazer. E aí surgiu a oportunidade de ser coelho na maratona de Reims. E aí eu comuniquei ao Ricardo por telefone, o Ricardo reside em Campinas, se eu poderia trocar o treino para ser o coelho da prova, para correr 21 km. E aí o Ricardo concordou, ó, tem que fazer o treino e tal, e aí eu fui ser o coelho da prova, para correr 21 km. E aí, claro, foi determinado o ritmo da prova, né? E eu tinha que correr 3,5 por quilômetro, os 21. Eu acho que foi praticamente uma das primeiras vezes que eu tinha sido contratado para ser coelho, né? E aí tá, passou o 21, estava sentindo bem, eu falava, vou correr mais 5, né? Vou até o 25, aí vou até os 30, começar a olhar para trás, liderando a prova, o adversário ficando para trás, fui se empolgando, 35, 40, e acabei terminando a prova, vencendo a prova, né? E acabei o coelho que venceu a maratona, e assim, não foi só uma vitória assim, por acaso, né? Foi uma vitória com a marca de 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Na primeira maratona. Na primeira maratona. Então, e aí, claro, com toda a felicidade da vitória, e tinha ganhado uns euros a mais, né? Pelo feito, né? E aí, por telefone, fui relatar ao Ricardo, meu treinador, que eu tinha vencido a prova, né? Que eu tinha terminado a maratona. Claro que o Ricardo, primeiramente, ele deu uma bronca, né, em mim, né? Por que eu tinha feito aquilo, né? Não era para ter corrido os 42. Aí eu falei, Ricardo, mas eu venci, eu ganhei a prova, né? 2 horas e 11, o quê? 2 horas e 11. Aí ele ficou um pouquinho mais calmo, né? E foi aí, claro, que a gente já descobriu um pouco dessa aptidão para as provas mais longas. Né? Ô Vanderlei, e aí essa foi a primeira maratona, 2h11... 06. 2h11:06.
E depois, quais foram as maratonas que você fez? Eu sei que você teve bons resultados na Ásia, né? Você gostava de correr para aquela região. Fala um pouco da sequência aí depois de Paris, dessa prova na França. Então, aí, até então, eu não tinha carga e nem treinamento para a prova, né? A maratona, que é um volume um pouco mais alto e tal. E aí, em 95, aí já comecei a ter a oportunidade de outras maratonas. Aí, em 95, fui correr Roterdã, na Holanda, né? Em abril. E aí, já treinando para a maratona, né? E aí, Roterdã, eu corri 2 horas e 12. Aí, eu fiquei um pouco meio... assim, frustrado, né? Porque eu treinando para maratona correr 2 e 12, né? Mas tudo bem, né? Terminei a prova lá entre os 10. Na sequência, em outubro, fui correr Berlim, né? E aí no quilômetro 23, mais ou menos, estava num grupo de atletas, fui tocado na parte do meu calcanhar na prova, fiquei ali, cai, não cai, consegui equilibrar, terminei a prova muito tenso, né? Finalizei a prova com 2:13, fiquei um pouco chateado, e eu lembro que estava muito frio em Berlim. Eu lembro que o Ricardo me acompanhou nessa maratona. Eu terminei a prova, eu sentei num banco lá, e depois o Ricardo, depois de um certo tempinho lá, me encontrou lá. E aí, como é que foi? Eu só lembro que eu falei: Ricardo, não conversa comigo. Eu estava tão puto, com tanta dor, com tanto frio. E o Ricardo falou: mas o que aconteceu? Ricardo, nunca mais eu corro maratona na minha vida. E assim foi, né? Aí depois de 5, 10 minutos, voltando pro hotel, andando, aliás, estava igual um robô, não conseguia nem andar direito, né? Aí depois de 15 minutos andando e conversando, já estava programada a próxima maratona, que foi Tóquio. Foi atleta tudo louco, tudo sem juízo, né? E aí foi nessa maratona de Tóquio, no ano seguinte, 96, que foi o ano da Olimpíada, que me sagrei campeão da Maratona de Tóquio, né? Venci a Maratona de Tóquio com 2 horas, 8 minutos e 38, e ali estava aí entre os 4 melhores atletas do mundo, do ranking da maratona, e aí já carimbei o passaporte também para a realização do meu grande sonho, que era estar nos Jogos Olímpicos em Atlanta. Atlanta, primeiros Jogos Olímpicos, e aí, como foi? Foi uma experiência... quente, né? Foi um mundial quente, úmido, a umidade exato. Relativa estava lá perto de 100%, e foi uma experiência muito agradável, foi a maior experiência até então que eu tinha vivido na minha vida. Imagina, você estar na Olimpíada, cara, é uma coisa que... o sonho de todo atleta, né? Poucos atletas conseguem, né, a estar ali, né? E eu estava ali realizando um grande sonho, né, de se tornar atleta olímpico. Claro que as pretensões eram muito mais do que simplesmente estar nos Jogos Olímpicos, né? Mas de fazer um grande resultado. Você lembra quem eram os atletas da época? Era o Poltergar? Já estava nessa Olimpíada? Tinha muitos atletas ali. Para nós aqui, Luiz Antônio dos Santos, Luiz Antônio, saudoso exato, Luiz Antônio, grande atleta, vencedor da maratona de São Paulo também, de São Paulo, Chicago, da maratona de Chicago, um super atleta, Então, assim, foi uma grande experiência, mas uma experiência que eu também já colocava um anseio de estar ali entre os 10 primeiros colocados, né? E, na verdade, eu era patrocinado por uma marca, e essa marca desenvolveu um produto, só que eu não tive acesso a esse produto, né? Então, pelo contrato que eu tinha, era obrigado a usar esse produto. Infelizmente, Atlanta estava muito úmido e quente, né? E fui perdendo muito líquido, suor, fui tendo atrito na planta do meu pé, né? Que ocasionou 2 bolhas de sangue na planta do meu pé. E aí era difícil você manter o ritmo ali, concentrar e finalizar a prova, né? Mas, mesmo assim, eu terminei a prova com 2 horas e 21, fiquei entre os 60 primeiros atletas da... Claro, saí lá frustrado, mas saí, assim, sabendo que eu poderia ter feito muito mais. Aí a gente está falando Atlanta 96. Depois a gente teve as Olimpíadas de Sydney 2000, e a outra Olimpíada em 2004, Atenas, que é o seu ponto alto da sua carreira. Como que foi essa sequência aí? Bom, vamos falar aqui de ciclo olímpico, né? Vamos falar só de Olimpíada aqui, né?
Então, 4 anos. Mas nesse espaço de um ciclo para o outro, esses 4 anos, sempre através de um planejamento e estrutura, não só junto com o Ricardo, o treinador, mas com o clube e os nossos parceiros, a gente sempre teve um olhar a longo prazo, né? Você chega lá é importante, mas você se manter lá com resultados expressivos de regularidade é muito difícil. E a gente se planejou para isso, não só chegar lá, mas se manter lá dentro de resultados expressivos com regularidade. Então, desde da minha primeira maratona, correndo 2:11, a minha primeira Jogos Olímpicos, depois meus segundos Jogos Olímpicos de Sydney, sempre me mantive ali correndo 2:09, 2:08, né? E anteriormente a minha segunda participação dos meus Jogos Olímpicos, que foi Sydney, eu tive uma experiência que também foi muito válida para a gente poder contar o que foi Atenas. Em 97, eu estive no Campeonato Mundial de Atletismo e juntamente com o Campeonato Mundial, Copa do Mundo de Maratona, em Atenas, na Grécia. Percurso. Que foi o mesmo percurso de 2004. E por equipe, né, nós brasileiros, a equipe brasileira, nós fomos medalha de bronze na Copa do Mundo de Maratona em 97. Você lembra quem eram os atletas, Vanderlei? Se não me falha a memória, estava... Lembra? Os atletas? Eu, Vanderlei, né? Luiz Antônio dos Santos. Luiz Antônio. Valdedor dos Santos. Osmiro e Éder Fialho. Os 5 atletas faziam parte da equipe brasileira. A gente, eu acho que vale até um parêntese aqui, galera, que essa geração do Vanderlei é a geração de ouro do atletismo brasileiro. É uma geração incrível, né? Óbvio que eu sei que antes vieram grandes atletas, mas essa foi a nossa geração de ouro do atletismo brasileiro. Os anos 90, os anos 80, e eu tenho certeza que essa geração te impulsionou e te tornou o atleta que você foi, né? Os resultados que você teve. Então, a gente teve lá, só para a gente não perder a sequência. Você teve sua primeira participação, 96. Aí, Sydney. Você está contando a história que você correu antes de Sydney. Finaliza. Essa passagem de 97 é importante para saber o que aconteceu depois em 2004. Né? A importância de ter estado em 97 nesse Campeonato Mundial em Atenas, né, que foi a Copa do Mundo de Maratona, e depois tudo aquilo que a gente vivenciou em 97 foi importante para que nós lá em 2004 pudéssemos fazer o planejamento do percurso, do clima. Já conhecia. Exatamente. Então, e o clima do Mundial era parecido com o clima que vocês pegaram na Olimpíada. Praticamente a mesma época. Então, 2000 foi meu segundo Jogos Olímpicos, né? E estava ali sempre entre os 30 melhores atletas no ranking mundial da maratona. E, claro, a gente tinha anseios de fazer grandes resultados, estar ali entre os 10 primeiros. E, claro, a gente foi fazer um trabalho na altitude no México, e aí, faltando 15 dias, um pouquinho mais, eu me lesionei, né? Eu acabei torcendo o meu tornozelo, e tive que voltar, descer da altitude para poder tratar, para poder ir para os jogos, porque até então não tinha outro atleta para substituir, e aí quebrou um pouco o ciclo de treinamento na altitude, né? Mas mesmo assim recuperei da lesão, mas na prova lá em Sydney, correndo, eu senti a lesão, estava bem ali entre os primeiros colocados, nos primeiros 20 quilômetros, mas a lesão, ela voltou a se manifestar, né? E aí me atrapalhou tudo aquilo que a gente almejava dentro da prova. Essa talvez é um dos pontos que o atleta amador não consiga entender o que um profissional passa. O Vanderlei está falando aqui, a gente tem um ciclo olímpico falando de 4 anos, tá? São 4 anos o ciclo olímpico. Você imagina você treinar todo o ciclo olímpico, fazer tudo. Você dorme, acorda, come, pensando na Olimpíada, pensando naquele ciclo. E 15 dias antes da prova, sei lá, você ficar gripado, você torcer o tornozelo. E praticamente, como a gente fala de alto nível, qualquer detalhe faz a diferença, né, Vanderlei? Não tem. Nessas condições é muito complicado, né? Eu lembro não dá para ter, tem que ser perfeito, né, ali, né? Dentro da prova, cara, eu não queria não terminar a prova. Eu queria, de qualquer condição que eu estivesse ali, ir até o final.
Eu lembro que eu andei 2, 3 quilômetros andando, mas eu queria chegar até o final da prova. Corri a prova, acho que 2 horas e 37. Cara, eu saí de lá chateado, muito chateado, frustrado. E aí, bora. Segue. Pensar mais daqui 4 anos, a longo prazo, né? 4 anos, imagina. O que pode passar durante 4 anos, né? Daqui para frente você 4 pensa... anos, Então, e aí você estava com quantos anos? Você lembra, Vanderlei? 2000? Em 2000 tá com 29. 29. Então você ainda tinha... Não, 30. 30 anos. 31. 31. 31. Você ainda tinha ali 30, na cabeça... 31 e eu estava naquela ascensão da melhor fase da minha carreira. Do maratonista. Fazendo resultados expressivos correndo 10 km, correndo bem a meia maratona. Então foi a partir de 2000 que eu tive a melhor fase da minha carreira e da minha vida. Foi a partir dali. Aí a gente vai... Né, quando a gente fala de planejamento, Olimpíada, você já tinha ido para 2 Olimpíadas, que eu entendo o quanto isso é importante, você chegar numa competição desse nível, já tendo ido, já tendo a experiência, né, porque é muito fácil você chegar num lugar desse onde só tem super atletas e se diminuir e achar que, enfim... que vai, né, que tem grandes atletas, como sempre tem. Então você já tinha experiência de 2 Olimpíadas, 2 Jogos Olímpicos. Você já tinha a experiência de estar dentro de uma Olimpíada, que é aquela coisa de ver não só os atletas da modalidade, né, mas ver a galera do vôlei, ver os caras da natação, ver os atletas de todas as outras modalidades, né. É uma experiência ímpar. E, de certa maneira, eu entendo que você conseguir administrar isso para fazer um bom resultado não é fácil, né? Claro, porque a primeira Olimpíada, claro que para mim foi uma grande experiência, a primeira Olimpíada, tá? Mas foi a primeira frustração. Talvez poderia desistir. Não vou tentar mais, não quero isso. Não. Persistência. Segundo Jogos Olímpicos. Frustração, porque eu sabia que poderia ter feito mais, não vou tentar mais. Mas não, nunca deixei de tentar, né? Sempre estava buscando os meus objetivos. Aí o último ciclo, né? 2000, 2004, foi muito importante, né? Porque eu estava vivendo a minha melhor fase, fazendo o meu melhor resultado. E assim, até então, todas as provas, todas as maratonas, eu corri lá fora. Nunca tinha pisado numa maratona em solo brasileiro. Foi quando em 2002, né, aí juntamente o Ricardo, o clube, os parceiros, decidimos correr a Maratona de São Paulo, né? E fizemos todo um planejamento, não só correr, mas fazer uma grande prova, fazer resultado. E aí, 2002, eu estava com o Olímpicos. Então eu fui campeão recordista da Maratona de São Paulo, usando a marca Olímpicos, entendeu? E foi a primeira maratona que eu corri em solo brasileiro. E não só correr, né? Venci a maratona, bati o recorde da prova, que fazem 20 anos já, né? 2 horas, 11 minutos e 19 segundos. Que a galera não chegou nem perto, tá? Até agora, depois dessa marca, não chegaram nem perto. E aí, claro, focar 2004, né? Com toda essa experiência já vivida. E, claro, isso contou muito, principalmente para 2004. Eu fui o último atleta a chegar na Vila Olímpica em Atenas. Quando eu cheguei em Atenas, muitos treinadores, atletas, acharam que eu fui lá para passear. Como atleta que vai correr a maratona chega aí tão pouco tempo antes da prova. Na verdade, foi um planejamento, porque tanto eu como o Ricardo, nós não queríamos que nada que estivesse ao meu redor pudesse tirar o foco e a concentração daquele momento que a gente treinou muito. Para muitos, talvez o resultado de conquista de uma medalha em 2004, foi uma surpresa, foi sorte, né? Como muitos falam, não, sorte sua que o padre te agarrou, né? Treinei uma vida toda para viver aquele momento e muitos ainda acham que foi sorte minha do cara ter me agarrado para dar notoriedade, sei lá, reconhecimento. Eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas, né?
porque não foi o padre que me colocou na liderança da prova, lá no quilômetro 20 à frente, a ousadia de liderar uma prova nos Jogos Olímpicos. Com recordista olímpico, né? Com recordista mundial, né? Na prova, né? Ademir, até 2004, cara, para todos, eu não estou falando para você, eu estou falando para todos, era impossível um atleta brasileiro conquistar uma medalha olímpica. Para muitos, era impossível. Até que eu fui lá e provei da nossa capacidade, essa capacidade de você ter determinação, comprometimento e força de vontade sempre. E é isso que nós estamos aqui com o propósito amanhã, com essa determinação de amanhã fazer uma boa prova, de fazer o melhor. Então, todos que estão aí amanhã para correr, veio aqui para fazer o melhor, que é isso que nós representamos, é isso que é o povo brasileiro. Mesmo diante de toda essa indiferença da questão social que nós vivemos, mas nós somos um país guerreiro, que a gente sempre acredita que o dia de amanhã vai ser melhor. E eu sempre pensei dessa forma. Então não foi o padre que me deu a glória de ter o reconhecimento e a honraria de ter ganho uma medalha Barão Pierre de Coubertin, simplesmente da atitude de não reivindicar, de não xingar, de não criticar os Jogos Olímpicos, porque eu simplesmente estava fazendo a minha parte. E quem me conhece, convive comigo, eu nunca me enalteci de nenhum resultado que eu tive na minha vida. Eu falo aqui porque é importante vocês saberem, porque eu tenho certeza, muitos de vocês que estão aqui, vocês são novos no meio dessa família chamada corrida de rua. Vocês são novos. E muitas vezes vocês não sabem das nossas histórias, não sabem da nossa vida. E que você falou aqui, eu sou filho de uma geração, né, que fez história do atletismo brasileiro, né? Eu sou filho, né? Aí você pega lá o Passarinho, Adalto Domingos, Diamantino, Zé João, você pega João da Mata. Esses caras foram os caras que bateram no peito, desbravaram as barreiras do esporte brasileiro, principalmente na corrida. Eloy Schneider, entre outros, que eu não vou conseguir lembrar todos aqui, Palmirene, muita gente, muita gente, eu não vou conseguir lembrar. Esses caras que bateram no peito e abriram o caminho, para que nossa geração pudesse fazer a história que nós fizemos. Então, feliz daquele que tem história para contar, porque quem não tem, inventa. Né? E eu estou contando uma história verdadeira, vivenciada. E eu quero que cada um de vocês, nessa vivência do esporte, que vocês possam também construir a sua história. Que você possa lá na frente, chegar no seu neto, no seu filho, falar assim, olha, o papai conseguiu uma medalha aqui, ó. Talvez não seja uma medalha olímpica, mas foi a medalha que foi com grande sacrifício, depois de um dia árduo de trabalho, que o papai estava lá na fábrica, o papai chegava em casa, colocava o tênis no pé e saía pelas ruas com esse objetivo, de poder contar essa história para você. Então, cada um tem o poder de construir e lá no futuro contar a sua história, que é muito importante, dar motivação. E no mais, Ademir, a importância da ferramenta esporte na vida das pessoas, não com esse olhar esportivo de medalhas e troféus, não, de valores, de condutas, que é para uma vida toda. Esporte e educação tem que caminhar junto, não é só para olhar para troféu e medalha, não, é para que nós possamos ter a resiliência de comportamento, de conduta, porque os maiores exemplos que nós temos dentro do nosso país, e os maiores ídolos, da onde que vem? Do esporte. O esporte é o que nos dá ensinamento e discernimento para se tornar pessoas cada vez melhores. Perfeito, perfeito. Muito bom. Ô, Vanderlei, e pegando um gancho nisso que você falou, eu também, hoje eu tenho 45 anos, e eu comecei a correr com 10 anos de idade, tive uma história dentro do esporte que mudou minha vida, que, né, me trouxe aonde eu estou hoje. E a gente sabe que o esporte, ele, além de educar, ele também é uma ferramenta de ascensão social. E eu sei que você tem o seu Instituto Vanderlei Cordeiro,
E fala um pouco sobre o Instituto e esse trabalho que você faz hoje de retorno ao que o esporte te trouxe. Foi um desafio, né, tanto da minha parte como do Ricardo, meu treinador, né, da criação do Instituto. Eu nunca esqueço, né, isso aí era algo planejado, como foi também encerrar a minha carreira. Tomar essa decisão de encerrar a minha carreira foi muito difícil. E assim, retribuir um pouco, né, daquilo que o esporte havia me concedido, né. E aí que nós começamos a idealizar a criação do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, que está em Campinas hoje, atendendo mais de 310 crianças, né? É a transformação para nós. Como que é esse trabalho, Vanderlei? É uma oportunidade que eu não tive no início da minha carreira, né? E hoje, graças a Deus, através do Instituto, a gente consegue levar para aquelas crianças dos bairros menos favorecidos, que eles possam, pelo menos, ter a perspectiva, né? De ser pessoas importantes, de opção de vida, de escolhas. E, claro, que a gente dá todo o suporte, né? E, claro, a metodologia de trabalho hoje, né, Ricardo, é educar através do esporte. Esse é o principal objetivo, né? E quando a gente começou, foi engraçado, né? Conversando com o Ricardo, falei, Ricardo, cara, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem dinheiro, recurso para isso, né? E o Ricardo falou para mim, mas a gente não tem recurso, não tem dinheiro, mas a gente tem história, né? E tem certeza, muitos daqueles que fizeram parte da tua história, que são seus parceiros, que vão estar com a gente. E foi o que aconteceu, né? Então, essa história que eu estou contando é uma história vivenciada, é uma história verdadeira, e é uma história que eu quero que cada uma daquelas crianças possa, lá no futuro, poder contar a sua história. E a realização de cada momento vivido daquelas crianças dentro do projeto já nos enche de orgulho, né? E é uma demanda muito grande, claro que a gente não consegue absorver tudo isso, mas a estrutura criada ali é diferenciada. O nosso instituto hoje é um projeto espelho para todos, da maneira que é feito, né? Aquele guarda-chuva que nós temos ali, né? A iniciação de cada uma daquelas crianças, que é a partir dos 6 anos de idade, né? Porque antes a gente começou com a idade um pouquinho mais avançada, 12, né? 12, 13 anos, 10 anos, mas a gente viu que havia uma necessidade da gente acolher também crianças menores. Por quê? Porque muitas vezes a família era desestruturada, pai, às vezes, e a mamãe trabalhava e o filho ficava em casa. Tinha um período escolar, e depois do período escolar, a criança ia para a rua ficar aquele tempo ocioso. Mas não era uma criança, às vezes era 2 crianças, 3 crianças. Aí tinha uma criança que tinha idade para ir para projeto, e a outra não. E aí a gente começou a ter esse olhar, essa preocupação também, né? Da necessidade de acolher não só a criança, mas a família para dentro do projeto, né? E aí começamos a diminuir a idade para atender essas crianças. E aí todo um trabalho lúdico, né, através da atividade do esporte, mas que acaba tirando e dando à criança uma perspectiva de um ambiente completamente diferente, que é a realidade delas, no dia a dia delas, mas que começa a alimentar um sonho, né? Que foi o sonho que eu tive lá no início da minha carreira, né? Aquele sonho daquele menino da roça, daquele menino que era boia fria, que era cortador de cana, que na verdade aquele sonho que eu tinha, que eu não tinha perspectiva nenhuma quando eu comecei. O esporte que me deu o olhar de conquistar algo, né? E é isso que a gente faz, retribui hoje através do nosso projeto, né? Demais, demais. A gente da assessoria, até a galera da assessoria ali atrás, a gente tem bastante ressonância com isso, porque a assessoria é uma das coisas que eu tenho orgulho, de estar sempre fazendo esse lado social. Na pandemia se intensificou e, bom, a galera sabe o quanto a gente é grato, eu sou grato por isso, e essa cultura que se formou nesse meio. Então, cara, ouvir você falar isso e te ver essa emoção que você fala do projeto, eu consigo entender bem essa satisfação que o esporte trouxe tudo para nós, né? O esporte, exatamente, ele ensinou a gente. Eu cresci no meio do esporte também, então meus valores, eu me tornei adulto praticando esporte. Então a gente sabe o quanto isso molda a gente,
o quanto isso vai tornando a gente pessoas melhores. Pessoal, eu quero abrir para perguntas. Alguém tem perguntas aí? A conversa passou rápido, a gente já está indo para o final. Alguém quer fazer alguma pergunta? Prazer, sou Evandro. A minha pergunta... Eu me lembro de 2004, eu assisti, eu era criança, eu não sou aqui de São Paulo, sou do Recife. E eu estava vendo a corrida, eu tinha 10 anos na época. O que passou na sua cabeça e se em algum momento você pensou em desistir? Porque eu fiquei muito triste naquele dia. Ver você ali liderando em primeiro, a gente querendo resgatar esse orgulho, né? Como você falou do esporte, eu passei a manhã toda Fórmula 3, 2, enfim. Brasil jogando também, a gente tem esse orgulho. E naquele momento parece que o sonho ia terminar. Mas aí você continuou, né? E trouxe uma medalha, a única, né? Aqui pra gente. Bom, primeiro, desde da ousadia minha de começar a liderar a prova, em momento algum eu coloquei em dúvida o que eu estava fazendo. Estava muito seguro, confiante, porque eu tinha treinado muito para poder estar ali naquela condição. Jamais poderia, por mais que a gente tenha planejado todos os detalhes da prova, poderia imaginar que ia aparecer um maluco lá para me agredir e tirar fora da prova. E no meu dia a dia de preparação, quando eu estava na altitude, se preparando para os Jogos Olímpicos, eu mentalizei a prova dos Jogos todos os dias do meu treinamento. Então eu ia treinar de manhã, como se eu estivesse lá em Atenas. Eu ia treinar à tarde, eu viajava um filme na minha cabeça como se eu estivesse lá em Atenas correndo a prova. Isso foi no meu dia a dia de preparação. Então eu fiz um trabalho assim, de mentalização daquilo que eu queria na minha vida, do feito que eu queria no meu dia a dia. E eu fui trabalhando essa questão emocional de várias formas, né? E no mais, Ademir, quando eu estava lá a minha preparação, eu fiquei 50 dias na altitude lá na Colômbia, e eu não fui lá, cara, eu não tive privilégio nenhum, não. Eu aluguei uma casa, eu fazia minha comida, eu lavava minha roupa, isso treinando para os Jogos Olímpicos. Eu sempre falo, eu estava na Colômbia, lá, 2.500 metros de altitude, e eu falo para você, no final de semana eu ia fazer meus longão, 35, 36 quilômetros, muitas vezes era o meu sonho e as montanhas. Muitas vezes não encontrava uma alma viva naqueles caminhos lá, você entendeu? Mas eu estava ali, ó, focado e concentrado na busca do meu objetivo. Então, quando aconteceu aquele fato de ser agredido, retirado fora da prova, em momento algum passou pela minha cabeça, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Jamais, entendeu? Eu só lembro que eu falo assim, poxa, o cara estragou aquilo que eu planejei. Eu balancei a cabeça e falei, mas eu vou até o final, independente se eu chegar no quadro de medalha ou não, eu vou fazer o melhor. E aí fui, com esse objetivo, mas nunca passou pela minha cabeça, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Não, a todo momento, mesmo com todos os problemas que eu estava passando, dor muscular, aflição, medo, angústia, nunca passou pela minha cabeça, eu não vou conseguir. Ô Vanderlei, porque assim, eu acho que muitos aqui, não precisa nem ter corrido maratona, mas quando a gente está num treino longo, que você está correndo ali, seu corpo está naquele movimento, se você é parado, ou você faz algum movimento brusco, muda total a dinâmica do corpo. Como que foi o voltar a correr? Então, ali, na verdade, eu tive um impacto físico muito grande, né? Foi uma parada brusca, né? Minhas pernas, passei a ter muitas dores nas pernas. Quando, na agressão do irlandês lá, ele chegou a alguns momentos a tocar com o joelho lateralmente, porque eu fui agredido lateralmente, né? Fui empurrado lateralmente e eu tive muitos problemas, dores musculares a partir daquele momento, né? Até pela parada da forma que foi. Mas assim, dor, eu sempre convivi com a dor. Dor fez parte da minha vida, né? Não foi pela dor que eu desisti do meu sonho. Mas, claro que todo atleta, todo mundo que começa a correr, você começa a conviver com a dor. Você começa a aumentar o seu linear de dor também, de aguentar e suportar a dor. Então, quando o atleta fala que está doendo, é porque acho que começou a doer mesmo, né? Porque a gente é um pouco teimoso. Está doendo, mas está bom, né? Está ruim, mas está bom. E claro que
E aí depois, como que foi para correr? Assim, eu acho que o impacto maior, com certeza, eu acho que foi a questão física, né? Mas a questão emocional, eu estava muito forte de cabeça naquele momento, porque eu estava determinado, eu havia feito uma preparação emocional, e assim, tudo aquilo que aconteceu comigo naquele momento, talvez tenha sido mais uma página de muitos momentos que eu já havia vivido na minha vida. Então, acho que a vida e as situações do qual eu passei anteriormente já tinha me lapidado para aquilo, né? Não era a primeira vez que eu estava passando por momentos difíceis, né? Então, encarei assim de uma maneira muito tranquila, até no final da prova. Para mim, chegar ali em terceiro foi uma felicidade enorme de ter conquistado uma medalha. Não era medalha de ouro, mas eu sabia da importância daquela medalha. E outra, Ademir, eu não estava em nenhuma maratona qualquer, eu estava em Atenas, no berço dos Jogos Olímpicos. Cara, quando eu cheguei no estádio, quando eu pisei no estádio, o estádio inteiro se levantou, me aplaudiu. Cara, aquela sensação, ela transcendeu para dentro de mim, de alegria. Em nenhum momento passou pela minha cabeça, eu vou reclamar, eu fui prejudicado, faltou segurança, o cara me agarrou. Não, cara, eu estava curtindo aquele momento com intensidade tão grande, de felicidade, de uma alegria tão espontânea e leve, cara, que eu não estava pensando, eu nem estava pensando no padre, eu nem tinha esquecido daquele cara. Eu estava vivendo meu momento ali, que era um momento único. E quando eu encontrei o Ricardo, que a gente se abraçou ali, a gente chorou, porque a gente sabia que era um momento mais importante de nossas vidas. E foi isso que eu transmiti a todos vocês, a minha alegria, a satisfação, não a frustração ou decepção de não ter ganho. E as perguntas sempre à toa, todos os dias da minha vida. Você não tem frustração de não ter ganho a medalha de ouro? Que nada, gente. O cara que é boia fria, cortador de cana, reclamar do quê? Eu estou em Atenas, ganho uma medalha, né? Tão gostoso. Reclamar do quê? Você pode ter certeza, não subi no lugar mais alto do pódio. Não subi. Mas eu tenho certeza que a minha história para chegar até ali, ela é tão importante como se eu estivesse no lugar mais alto do pódio. Vanderlei Cordeiro de Lima, uma salva de palmas. Obrigado, pessoal. Gente. Amanhã estamos na corrida. Vamos correr ali, sei lá, para quanto o corpo deixar. Missão é terminar a prova, é isso aí. Quem quiser acompanhar a gente, estaremos lá antes da largada. Mais uma última pergunta aqui, Leandro, animal aqui, ó. Animal vai falar, peraí, conta pra nós, quando você assistiu, o que aconteceu? Eu chorei muito, eu fiquei com raiva, fiquei nervosa. Quando você entrou no estádio, parece que ia acabar o mundo pra mim. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Você é demais, eu me inspiro muito em você. Você sabe que você mora dentro do meu coração. Muito bom, animal. Ademir, que legal, né? Eu acho que quem está dentro da corrida, no meio do esporte, da corrida, conhece o Vanderlei, com certeza, mas conhece muito mais Animal, né? Eu lembro da Animal, né, no Ibirapuera, quando eu estava aqui em São Paulo, na Eletropaulo. A gente saía lá de Santa Amaro, Lago do Socorro, para vir treinar aqui, de madrugada, pendurado nos ônibus. E eu vinha treinar no Ibirapuera. E naquela época vinha pendurado nos ônibus, porque quando a gente pegava o ônibus lá em Santa Amaro, lá no Lago do Socorro, já estava lotado, a gente vinha pendurado. E aí depois que eu chegava ali na Avenida Santa Amaro, que o pessoal ia se dispersando um pouco no comércio, só que a gente entrava para dentro do ônibus. Chegava no Ibirapuera, treinava de manhã e dava uma pernadinha do Ibirapuera, ali da pista do Constâncio Vale de Guimarães, até o Cambuci para ir almoçar, né? Uma pernadinha para ir almoçar no restaurante Eletropaulo, para depois voltar para o Ibirapuera para começar o treino 3h30, para depois pegar o busão lotado para voltar para Santa Amaro. Então, é essa a minha história, que não é diferente da história do Animal. Agora, eu me pergunto, né? E se não fosse a ferramenta esporte, aonde que estaria o Vanderlei? E se não fosse a ferramenta esporte, aonde estaria Animal? Né, Animal? Então, tudo que nós somos, devemos a Deus e ao esporte por nos proporcionar momentos gostosos, brilhantes, e que seja inspirador para muitas pessoas. E com certeza, amanhã vai ser o dia. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado, quero agradecer ao Olímpicos, quero agradecer a todos vocês que ouviram a gente com paciência. Vanderlei é uma inspiração,
Muito obrigado mais uma vez, E Vanderlei. amanhã desejar, né? Boa sorte, boa prova a Para todos. todo mundo, E boa amanhã prova a todos. Estamos juntos. Estaremos juntos. Vamos largar junto e chegar junto. Valeu, galera. Até Valeu, mais. gente. Muito obrigado. Valeu.